aí galera do Papo Old School, tudo bem? Estamos de volta, sou o Luiz aqui, hoje eu tô com meu querido amigo Edmar Quebrão, que já é residente, né? Tá sempre aqui, nunca falha, isso não é uma crítica, mas se você acha que é pra você, isso mesmo. E hoje a gente vai voltar a falar de periféricos, né, cara? Periféricos, a série que eu estou completamente apaixonado e a gente tá assistindo ali de 2 em 2 pra comentar aqui com vocês. Tem uma galerinha que viu os vídeos, tá, Quebrão? Viu os vídeos, comprou o Amazon Prime só pra não pagar o frete nas suas compras, acabou, né, tropeçando ali na série Periféricos, assistiu, gostou, foi no YouTube, pesquisou, nos encontrou. Foi do nosso vídeo. Sim, seja bem-vindo você. Bem-vindo, você mesmo. Estamos falando de você. Você acha que você está incólume na internet? É você mesmo. Você acha que tá sozinho? Que tá balançando a cabeça agora. É você mesmo. Aí é tu mesmo. Olha o número de visualizações. Não tem tantas pessoas assim, é com você que eu tô falando. É com você mesmo. É você número 2 aí. Você, o filho da... Deixa o like e comenta, senão você vai ter uma grande sorte. E Quebrão, hoje vamos falar do episódio 3 e 4, né? O episódio 3, que é desvio áptico, né? A gente vai falar um pouco disso. E o episódio 4 é sorte grande, né? Jackpot. O 1 é um grande choque, ele é muito bom, eu gostei muito do 1. E o 2, ele explica o 1, né? Ele é um satélite do episódio 1, ele vai meio que destrinchando ali tudo que você ficou impactado no primeiro episódio. O episódio 3, ele já tem uma vida própria, ele continua explicando algumas coisas, mas basicamente o enredo se desenrola, a Flynn volta lá pro sistema com o periférico e tudo mais. Quando ela volta, ela já volta mais corajosa, porque ela falou que quando ela joga videogame, ela é uma exploradora. Eu me identifiquei, cara. Quando eu jogo videogame, eu sou explorador. Eu não fico, correndo, apostando corrida pra zerar o jogo, não. Eu gosto de checar todos os diálogos, ver todos os NPCs, mexer em todos os lixos. Quando eu jogo Pokémon, eu mexo assim. em todos os lixos. Sabe Skyrim, de 2011? Eu também sou assim. Eu nunca zerei ele, porque eu fico tamborilando pelo mundo. E foda-se a main quest. Cavalgando no cavalo, que cavalgado regalo. Pouco TDAH, né? Eu tô jogando algum jogo assim com meus filhos ou com algum amigo, eu sempre falo, pera aí, a gente ainda não limpou o mapa. Eu só vou pro próximo se a gente limpar o mapa, entendeu? E isso me lembra quando eu era moleque, eu não entendia nada de inglês, nem nada, ia jogar tipo Zelda ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu não sabia como sair da casa, tipo Zelda Ocarina of Time, eu não sabia sair da casa do Link. Aí você tinha que ficar tentando todas as coisas possíveis e imagináveis até, porque você não entendeu nada da orientação que o NPC te deu. Então tu tem que ficar tentando tudo. Ouso dizer, quando nós jogávamos o primeiro Resident Evil, que o piratinha que rodava no Brasil era em japonês, então você tinha que testar todos os itens para saber qual que era a cura, e você começava a aprender japonês, porque lá pelas tantas você já sabia ler qual era a injeção, qual era a chave. Não tinha chat GPT nessa época, tá ligado? Não tinha chat GPT, cara, não tinha Google Translate. Eu gosto disso, a série tem um pouquinho desse espírito de game, eu gosto disso, né? Sim. Não é tão explícito, mas tem, assim, tem umas cenas em primeira pessoa. Eles trazem elementos que eles aprenderam nos games pra vida real quando eles estão debatendo problemas, né? Quando ela decide chamar aquele amigo, quando ela convence o irmão dela, ela convence ele através de uma metáfora de uma coisa que aconteceu no jogo, né? Que é uma das primeiras cenas, que é quando eles estão jogando ali um jogo de guerra e tem os nazistas e tem umas ovelhas, e ela salva as ovelhas por pena, mas as ovelhas eram a cobertura deles, uma coisa assim. Por conta disso, ela acaba encontrando o lance do explorador mesmo, né? A gente percebe que vem sendo construído desde o começo, que ela quer mexer nos elementos e por conta disso ela acaba encontrando... Ela encontra um trator, né? E aí ele chama de bônus empático. Ah, mas isso aí é um bônus empático. Na vida não tem bônus empático. E aí o episódio 2, inclusive, o nome do episódio é bônus empático. Exato. Acontece alguma coisa assim que eu não lembro. E aí ela fala pra ele, olha aí, será que não acontece na vida real o bônus empático, né? Ela quer trazer o parceiro deles que tá alcoolizado pra caramba pra party deles, né? Pro grupo deles. E ele tava excluído até então, né? Por causa da bebida e tal. É verdade, é o Connor. Inclusive no 3 ela volta exploradora, só que aí tem um problema, porque lá em Londres, 2100, tem uma legislação de periféricos, que parece que eles não podem atuar sem humano ou com humano, enfim. Isso ela já tem uma experiênciazinha de tecnologia aqui no dedinho, que ela consegue dividir a sensibilidade, na verdade ela consegue se conectar ao Wilf.
E aí ela sente o que ele sente, tanto que tem uma cena engraçada, ela sente uma ressaca, né? Nossa, eu tô me tirando muito mal. Aí ele fala, desculpa, é que eu bebi muito ontem. Ele diminui um pouquinho e passa um pouquinho mais pra ti. Mas isso gera uma dúvida nela, porque dá pra entender, isso até eu já tinha percebido, que tá rolando um clima entre ela e o Wilf. Pô, será que eu tô gostando dele porque eu gosto dele ou porque a gente se conectou? Que aí é o tal do desvio áptico, né? E aí o irmão dela fala, não, tu tem que evitar isso mesmo, porque quando eu era soldado, eu me linkei com os meus amigos e a gente tinha que evitar isso, senão a gente acabava se apaixonando pelo amigo, alguma coisa do tipo. Eu não sei por que vem com o meu E tem a ver com o futuro, né? Esse tal do desvio áptico aí tem a ver com todo o enredo da Alita e tudo mais. Aí eu sei que eles continuam procurando a Alita no episódio 3, né? Acho que até conta um pouquinho da história dela com o Wilf, eles eram órfãos. Sei que a Alita sumiu e deixou um enigma, né? Que ela tá onde o inverno caiu em Londres. A Flynn falou, ó, a minha mãe tinha um quadro que era o lugar que caiu Napoleão, e caiu no sentido de tombar, de morrer. Pô, então já sei, então é o lugar que morreu o Winter. E aí o Winter era o ídolo da Alita numa área de pesquisa biogenética. E eu sei que eles vão lá no lugar e aí chegam lá, era o esconderijo. E aí lá eles só descobrem 2 periféricos jogados no chão e aí acontece uma cena de ação, uma luta, aparece o Daniel, né, que é um dos caras lá do instituto, tem uma porradinha e tal. Enfim, eu tô resumindo, mas nem é isso, é só pra mostrar o clima do episódio. Aí o Daniel perde a luta, eles ganham a luta, a menina joga muito, né? E no final dessa luta, o robô que tava junto com o Daniel mata o Daniel, né, cara? O Daniel, ele é tipo o capanga da BI, né, do Instituto de Pesquisa lá, IP, né? E fica um climão, assim, o episódio termina nessa parada aí. É no terceiro que tem o lance daquele cara ferradão, que aparece um pouco da história pregressa dele, como que ele virou o dono da comunidade lá. Ah, que ele é mata... verdade, é o mafioso, né? Mauzão pra porra, que é o amazonino lá, sei lá. Eu sou do Pará. Ele mata os motoqueiros de um jeito absurdo, assim, na frente do moleque, né? Na frente do sobrinho dele. Que é casado com a amiga da Flynn. Exatamente. Que aí rola até uma tretinha com o irmão, que o irmão não quer que ela fique falando com ela, né? Cidade pequena, daqui a pouco todo mundo tá sabendo dessa porra. Na verdade, todo mundo já sabe, né, cara? Assim, no geral, todo mundo acha que é chifre. Tem corno de vários tipos e espécies, mas se descobriu que estava sendo traído por sua companheira. Mas, cara, assim, sobre o episódio 3, assim, ele desliga um pouco do 1 e do 2, ele começa um mini arco ali, né, envolvendo um pouco mais a Alita, um pouco mais o mundo de 2100. Gostei das cenas de ação, acho que a Flynn, mostra a Flynn um pouco querendo ir pra Londres, ela tá agoniada querendo ir pra Londres, apesar que ela começa a ter uns efeitos adversos, a mão dela vai ficando dura, né? A mão dela começa a apertar. O olho dela fica vermelho. Inclusive, eu fiquei pensando, tem certas situações em que essa mão apertada pode ser um problema sério, né? E aí termina esse episódio nesse clima, assim, de suspense em relação ao IP. Você começa a ficar meio cabreiro, que você sabe que... Assim, é difícil, porque lá no futuro tem 3 colunas, né? A Polícia Metropolitana, os Cleptos, que é a família, e o IP. E aí começa, tipo assim, todos são vilões. Sabe o que eu achei maravilhoso nessa cena? Porque, assim, essa cena, no primeiro momento, quando eu vi, eu fiquei puto. Eu esqueci o nome do cara lá, do Lodov Bozo lá, sei lá, o Cthulhu não. É o Zubov. Zubov, isso. O russão lá, né? E a outra... Como é o nome daquela participante do BBB que todo mundo odiava, porque ela é tipo a vilã do BBB? Ah, é a Carol Conká. Isso, é a Carol Conká, pô. Meu Deus, ela é a Carol Conká, é verdade. A Carol Conká do Periférico. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Essa série, ela tem uma certa complexidade que exige que a pessoa que tá assistindo entenda algumas coisas pouco a pouco. É muito difícil tu colocar esses elementos naturalmente na boca de personagens, porque quando você tá inserido num contexto, você não fica explicando o contexto o tempo todo nas suas interlocuções, enquanto você conversa com as pessoas. Então é delicado você construir um roteiro e às vezes o personagem coloca uma fala que claramente ela só tá ali porque o público precisa entender e não porque o personagem falaria.
E quando ela começou a explicar, eu fiquei puto, porque eu fiquei, não acredito que ela vai... Essa personagem, que é a mais durona de todas, vai falar com um cara que é super inteligente e refinado, explicar o óbvio, que pra eles é óbvio, só que pra gente a gente não sabe. O que me fez mudar de pensamento é porque eles fazem uma brincadeira muito boa. Porque ela fala dos 3 poderes, digamos assim, daquele momento, né? Ela fala, olha só, não sei se tu tá com a cabeça boba, mas deixa eu te lembrar. Aqui existe os Kleptos, que com a violência trouxeram a ordem pro mundo. Existe a polícia, que é a polícia metro, sei lá. Metropolitana, metro. Que é tipo uma força de contrabalanço, assim. E existe o Instituto de Pesquisa. E elas são como se fossem 3 paredes de uma casa. E então, nesse momento, ela tá quebrando a quarta parede, com uma metáfora que fala sobre quarta parede implicitamente. Eu achei isso muito Mas ela bonitinho. quebra a quarta parede, ela fala com a gente, eu não lembro. Fala com a gente porque ela não falaria aquilo naturalmente. Ela só tá falando pra explicar pro público e ao mesmo tempo ela tá falando de uma casa com 3 paredes. Então a quarta parede tá vazia, ela tá quebrada naquele momento, entendeu? E é uma cena tensa, né? É a doutora Cherise Nerland, né? É muito tensa, é muito tensa. Os dois são muito poderosos, né? E é uma cena assim que qualquer faísca incendeia. E ela rouba o DNA dele, né? Que ela some com a porra da xícara dele. Mas ele também pega o dela, Foi, eu Quer não dizer, vi os essa empregados dele pegam dela. Depois tu vai ver, tô dando um spoiler. Tu vai... Entendi. Tu tá... Entendeu? Tu Eles tá com chegam comunicações do futuro, né, Luiz? Eu já tô em aguentou. 2100, O episódio 3 é muito bom, é instigante, assim, deixa muitas perguntas, aí vem o 4, né? O 4 ele vem com as respostas, né? Cria um plano pra poder tentar conseguir mais informações. O que acontece no começo do episódio 4? Logo no começo, a gente tem um pouco de uma explicação, né, de algumas coisas em relação ao passado da Alita, um pouquinho mais dos momentos do passado deles. A gente tem a nossa Carol Conká lá, a nossa vilã favorita, ressuscitando, entre aspas, né, a memória do cara que morreu, né, eu acho, é isso. E ela fica regulando ele, não mais pra... Eu quero com a voz mais grave, ele tá com a voz muito aguda. Ela começa a conversar com ele. Eles estão criando um novo periférico, né? Eu acho que pra poder recuperar o cara que morreu, alguma coisa assim, né? Eu me perdi, mas acho que é por aí. Ah, sim, o Daniel, né? A doutora Cherise, ela quer um drone igual ao Daniel, que morreu. Eles tinham um lancezinho, não tinha? Os Red Pill piram nessa parte, né? Porque ela fala assim, não, você tá muito agradável, você tá muito educadinho, bonzinho, né? Digamos assim. Os malucos Red Pill se virem e só ficar, tá vendo? Tá maluca? Você quer me manipular? Olha meu Campari, meu! A Flink tá passando mal. Primeiro o olho dela tá bugado. Tá vermelhão, né? Ela olha no espelho, o olho dela tá tipo pós-Covid, assim. Eu lembro de eu, na pandemia, eu fazendo assim, na frente do espelho, desesperado, porque eu só tinha dormido mal, porque eu tava ansioso e eu achava que meu cérebro tava... Ô, bicho, eu lembro que na pandemia eu fiquei preocupado contigo, aí eu falei pra tu contar os dias, né? Quantos dias? Lembra? Eu tava mal, eu tava preocupadíssimo, cara. O Atila me traumatizou demais. Foi daqui a pouco ela tá no meio de uma discussão com o irmão dela, ela começa a convulsionar. E aí eles levam ela pro hospital. Eles têm uma discussão sobre se eles falam ou não, até onde eles falam, e ele acaba soltando pra médica que ela tá usando um negócio que é meio esquisito, que veio não sei da onde, da Colômbia, né? E ela manda ela parar de usar Pô, a estigma, né? Veio da Colômbia, fogo, né, cara? Eu não vi por essa forma pejorativa. Eu achei mais parecido com o lance dos bancos, não tem os paraísos fiscais? Que ficam em países super de elite, entendeu? Eu acho que talvez tenha sido nesse sentido. Não, mas na Colômbia os caras não têm o controle estatal que manipula, então lá é tudo meio livre e a gente consegue acesso. Mas é aquela coisa, estigmatiza. Nunca veio da Alemanha, nunca veio da Inglaterra, sempre ou veio da China, ou veio da Arábia, ou veio da Rússia. O black market deles é sempre um inimigo, né? A China agora ela tem um programa de tentar desfazer um pouco disso, né? Tem há bastante tempo, na mídia, na gringa. Isso aí é muito onda. Que os Estados Unidos tem há muito tempo, né? Porque Hollywood, como eu sempre falo, os Transformers são alienígenas que vieram à Terra ajudar os Estados Unidos a lutar contra os terroristas do Oriente Médio. Ninguém tá puro nessa história, né? Todo mundo que conta a história sempre vai puxar a sardinha pro seu lado. Sempre, pô. Eu não pareço um sariguei.
cara, tem aquela cena Avatar que o cara que tá aleijado entra no periférico da e sai correndo e jogando cadeira na janela. E aí tem uma coisa interessante, que é um fator que eu gosto da série, que é o do hackerismo, né? Que é do Gibson, do William Gibson. Ele bota muito isso no Neuromancer. Sim, que é bem aquele hacker estilo 90, né? Que eles estão... Quando o Connor entra, eles desconectam o Connor. Ele vai querer sair, ele desconecta. Mas aí, nesse mesmo episódio, no final, a Flynn volta. Ela tá muito afim de conectar, tá na fissura. Quando ela volta e eles tentam desconectar ela, porque ela fala assim, eu vou explorar. Quando eles tentam desconectar ela, o hacker do lado deles segura a conexão. É muito louco, né? O cara lá do passado, tu pensa, porra, mas o hacker do futuro, acontece que o do passado deve saber muito mais fundamento do que o do futuro, onde tá tudo automatizado. Tá, tudo automatizado, é isso mesmo. Apesar daquele aspecto meio anos 90 do hacker, lá digitando super rápido e tal. Ah, mas eu gosto, cara. Mas é legal, é divertido. É divertido. E aí, nessa cena que ela entra no modo exploradora, sai fora, não conseguem desconectar ela, eles seguem ela. E aí, quando eles seguem ela, ela vai pra tipo um cemitério, e aí nesse cemitério, eles explicam pra ela o que aconteceu com o mundo, né? Que foi o tal o jackpot lá, a sorte grande. Que é basicamente acontecimentos que estavam se desenrolando, mas meio que ao mesmo tempo eles explodiram, que foi um blackout, né, nos Estados Unidos, de energia, não tinha energia suficiente por algum motivo, ou por sabotagem, e aí veio uma pandemia, né, detalhe, muito atual, aí a população diminuiu muito, dentre outros motivos, pelo impacto ambiental, e eu achei muito legal isso, porque é como eu falei naquele episódio que eu tento convencê-los a assistir a série. Ele coloca o apocalipse sendo problemas que estão acontecendo hoje, né? Sim, você consegue ver se desenhando facilmente. Exatamente, você fala, cara, vai acontecer isso. Vai dar merda, vai! E o último é uma explosão de uma bomba atômica nos Estados Unidos, né? Uma guerra atômica, porque eles dizem que não se sabe se foi por sabotagem, terrorismo interno ou externo, mas acontece uma explosão gigantesca atômica na Carolina do Norte. E é interessante como eles criam uma metáfora visual para explicar uma coisa quase bíblica, né? Porque como que eles explicam isso? Eles vão te mostrar vídeo? Eles vão te falar o que aconteceu literalmente? Não, eles mostram elementos visuais que vão te envolvendo. Eu me lembrei muito da cena do Matrix, do Morpheus mostrando pro Neo o que aconteceu. Que ele tá sentado numa poltrona de couro e o mundo vai... Eu achei que ia acontecer isso. Mas na verdade não, eles usaram elementos, símbolos, né? Era um planeta que abria. Exatamente. E isso é fascinante, assim. E aí quando tá no finalzão, que a explosão, eles cortam, que é pra deixar a gente com vontade de entender como eles vão, depois que o mundo explodiu e foi pro caralho, até chegar no mundo onde Londres tá lá de boa com o que sobrou da população, e existe uma certa um certo equilíbrio, né, digamos assim. E tem um lance que me deixou super curioso e confuso dos tocos que o cara... Porque o vilão lá, o negócio do Russo que eu tinha esquecido, ele destrói a própria família no outro toco. Ele pra garantir que em outras linhas temporais ele esteja morto. Assim que ele voltou pro passado, ele matou todo mundo. Se ele, na linha do tempo dele, consegue voltar, outro ele, em outra linha do tempo, pode querer matar ele. Vai Rick e Mortyzando muito, eu vou ficando super confuso, que eu sou... Ele tá todo sequelado, o bicho tava fudido, completamente deficiente, com retardo mental absoluto. Você que assistiu até aqui a gente, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e deixar um comentário aí sobre o que você tá achando da série, se você já assistiu todo, se você não assistiu, se você tá acompanhando junto com a gente. E é isso, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado por ter assistido, espero que vocês estejam gostando da série. Comenta aqui embaixo quem é fã do William Gibson, quem é fã de ficção científica. A gente vai assistir os próximos episódios, o 5 e o 6, e a gente vai gravar mais um episódio pra falar de periféricos aqui, junto com vocês. Obrigado, até mais. Falou! O amor que eu sinto por você é o maior e o mais lindo que existe, e não há nada pra comparar. Dentro e fora do mundo que eu sinto por você, o meu coração
cheio de paixão. Grita seu nome, onde quer que eu vá. Sonho com você, choro por você, porque eu nasci pra viver com você.